espero que dê certo. Uma boa Vai dar noite sim. a todos, né? Peço que, se possível, liguem as câmeras para que o diácono aí não se sinta sozinho. E desliguem os microfones enquanto ele estiver na formação. E em um momento de oração, né, para dar uma abertura, a gente pede para que Deus abençoe, Deus ilumine os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa vida, a nossa história e toda essa nossa dedicação para buscar mais, para estudar, para conhecer, para entender e depois, então, passar adiante, anunciar, fazer ecoar o Evangelho de Deus. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos capacite e ilumine também o diácono, que neste momento conduzirá a formação para conosco. Que Deus, né, em sua infinita bondade, envie, né, toda a sabedoria ao coração do diácono nesse momento, para que ele possa, junto de nós, ser luz diante dessa formação. Pedimos que a Mãe Maria também interceda, esteja junto conosco. E neste dia, Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela também, né, esteja intercedendo junto conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, já de início, né, agradecer a todos que estão aqui, 19 pessoas presentes, e também agradecer ao diácono, né, pela sua disponibilidade, que Deus recompense já desde esse início, né, que já traga paz aí no teu coração. Já vou colocar aqui os slides, e aí eu passo a palavra para você. Tá bom. Muito bem, então, boa noite a todos, né? Que bom estarmos unidos em, como disse a Beth, um espírito de abertura. Antes de a gente começar, estava falando com ela que para a gente passar o conteúdo que foi proposto em 1 hora é impossível, não tem como. Então, pensando nisso, a Beth pode passar o próximo slide, a gente dividiu da seguinte forma. Pode clicar de novo, nós vamos ter uma introdução sobre bioética. Não é formação, é bem rápido, só para a gente ter um conceito de bioética, porque ela se faz necessário para que a gente possa entender o catecismo nesses temas que vai ser abordado. Depois nós vamos ter as divisões da parte 3 do catecismo, tá? Que é essa que nós vamos estudar, que é a vida em Cristo, tá? Que vai ser um resumo. Esse resumo, eu preparei um material que é o resumo do catecismo da parte 3. Ele está em um Word, eu só estou acabando de formatar, né, porque ele é um índice direitinho para vocês, para que vocês possam manipular e usar, né, quando for necessário. E depois, pode passar mais uma vez, a gente vai falar sobre alguns temas que, como nós estamos tratando sobre a dignidade humana, a dignidade de Cristo, a dignidade de Deus, né? Então tem temas aí que faz a gente pensar um pouquinho, uns acham que está certo, outros que está errado, o que a igreja diz, né? Lembrando sempre que nós estamos sempre aqui falando em nome da igreja. Então tá, então vamos lá, sem demora, pode passar o próximo, vamos falar um pouquinho sobre bioética. Então é o seguinte, qual é o conceito de bioética, tá? Bioética vem do grego bios, que é vida, mas ethos, que é relativo à ética. Tá? Lembrando aqui um detalhe, ética não é moral, e moral não é ética. Ética é uma coisa, moral é outra, tá? A bioética estuda, então,
é um estudo transdisciplinar, ou seja, ele trabalha com várias ciências para poder chegar a um consenso e não a uma verdade absoluta. Isso é importante dizer. A bioética ela não vem aqui com o intuito de mostrar a verdade absoluta, não. Ela vem trazer aquilo que é mais comum, né, dentro das ciências. Então, ela trabalha dentro da biologia, trabalha dentro da área da saúde, da filosofia, do direito, né? E que são várias áreas que são necessárias para que a gente possa trabalhar. Também trabalha na administração, tá? E é responsável, né, da administração da vida humana, animal e ambiental. Então, a bioética considera, portanto, questões onde não existe consenso moral. Veja bem, bio, vida, ethos, ética, né? Estudo relativo à ética, né? A vida ética, a ética da vida. Mas, portanto, questões onde não existe consenso moral. Por exemplo, como fertilização in vitro, o aborto, a clonagem, a eutanásia, os transgênicos, as pesquisas com células-troncos, bem como a responsabilidade moral de cientistas em suas pesquisas e aplicações na área da saúde. Veja bem, eu vou jogar uma situação aqui e para a gente ir pensando, tá? A bioética responde essa questão. Uma mulher está grávida. Na metade da gravidez, ela descobre que tem um problema sério, uma doença super grave, e que se ela conseguir, ela não passa do parto. Ou seja, ela corre risco de nem chegar ao parto. Por consequência, se ela não chegar ao parto, tanto ela quanto a criança podem vir a falecer, vão perecer. Como pode ela chegar até o final do parto, ter a criança e falecer? A probabilidade maior é que isso aconteça. Aí a pergunta é, nessa situação, é moral, é ético a mãe abortar? Tá? Então, essa é a questão que nós vamos responder. E aqui entra no catecismo. Tá? O catecismo ele vem através da luz de Deus, da dignidade da pessoa humana, né? Que somos imagem e semelhanças de Deus. Pode passar mais um slide, Beto, por favor. Tá? Que somos imagem e semelhança de Deus. Que fala da comunidade humana, que fala da salvação de Deus, tá? Que é a graça. Depois, no segundo momento, fala sobre os 10 mandamentos, como ver os 10 mandamentos, os decálogos na nossa vida. Ah, mas Jesus não destituiu tudo aqueles outros lá pelo amar ao próximo a si mesmo. Ele falou isso, mas isso não quer dizer que tenha deixado os 10 mandamentos de fora, bem pelo contrário. Né? Ele está tá intensificando e provando o que é os 10 mandamentos, como viver. Né? Também vai falar esse amor que nós temos que ter para com Deus, amar com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Né? E depois, a partir do momento que a gente aprende a amar a Deus, sim, a gente consegue amar os irmãos. Dentro do catecismo, tá? Aí, Beth, se você agora não sei se vai dar certo, vê se consegue cair onde está escrito resumo, vê se vai abrir o Word aí. Não, vai para cima, não abriu. É aquele outro documento que eu mandei para você, do Word. Isso. Vê se consegue abrir para mim ali enquanto eu vou. Então, nesse resumo, o que eu fiz? Às vezes ela, isso, só rola um pouquinho para baixo para mim. Olha lá. Então, nós temos ali o resumo, tá? Então, aqui, nós vamos ter, a partir do número 1766, sobre a dignidade humana, o que diz o catecismo? Cristo manifesta plenamente o homem, ao próprio homem, lhe descobre sua altíssima vocação. É dotado de alma espiritual, inteligência e vontade. A pessoa humana, desde sua concepção, é ordenada para Deus e destinada às bem-aventuranças eternas. Busca em sua perfeição na procura e no amor da verdade e do bem. Então, assim, não precisa nem a gente continuar. Só esses dois
pontos aqui, já daria para a gente ficar 1 hora conversando, para vocês terem uma ideia. E aqui nós temos uma infinidade de tópicos para falar. Então, conforme nós vamos passando os assuntos, eu vou deixar aberto, tá, Beth? Se alguém quiser interromper, fazer pergunta, pode fazer para esclarecer, para não ficar acumulando dúvida, porque senão não vai entender. Então, vamos lá. O que diz a bioética? Tá? Eu não posso fazer o bem com o mal, nem o mal com o mal, e nem o bem com o mal. Eu devo fazer o bem pelo bem. Resumindo, eu devo fazer a coisa certa, do jeito certo, pela maneira certa. Certo? Vou dar um outro exemplo. Um pai de família desempregado, agora na pandemia, perdeu o emprego, não conseguiu nada, aquela coisa toda, está desesperado, os filhos estão chorando em casa, a mulher está reclamando que não, já cortaram água, está um caos, ele está pensando até em se matar. Aí ele passa perto de uma padaria, vê um homem entrando no carro com a janela aberta, com um saco grande de pães. Aí o homem coloca o saco de pães dentro do carro e volta para a padaria, como se tivesse esquecido alguma coisa. Esse pai de família vai lá, pega o pão e leva para sua casa para alimentar os seus filhos. E aí? Essa situação é roubo? Não é roubo? Dá de perdoar o cidadão desse? Não se perdoa? O que diz a igreja nessa atitude? Os filhos passando fome, se a igreja é a favor da vida, como que a igreja vai lidar agora com essa situação? Pois ele foi lá para matar a fome dos filhos, que é a vida, embora ele tenha roubado. Eticamente é certo, moralmente não é certo? O que se deve fazer? Qual é o jeito? O que a igreja diz? Então a bioética fala isso. E a partir dessa visão, de que é ampla, que sempre temos que ver os dois lados, nunca um único lado, é que a gente vai entrar, então, no catecismo da igreja. Então, assim, a partir desse ponto de vista, todo esse capítulo 3, ele vem com o intuito de responder nada mais, nada menos o que as nossas paixões. Aqui, depois que eu colocar o índice, vocês vão encontrar aí também nesse resumo o que é paixão. Né? Como que se dá a paixão? De onde é que ela vem? De onde é que ela surge? Por que existe essa paixão? Né? O que ela nos leva? O que ela muda na nossa vida? Enfim, que é muito interessante o seguinte: todo ser humano ele só tem um único objetivo: ser feliz. Ele não tem outro objetivo a não ser feliz. Ele quer ser feliz. Nessa intenção e nessa busca da felicidade, muitas vezes ele deixa a moral e a ética de lado. Simples exemplo, veio nossos políticos, nesse período de eleição, todos eles agora fizeram de tudo pela cidade, fizeram de tudo pelo seu bairro, fizeram de tudo pela sua comunidade, mas ao longo dos 4 anos não se viu eles nas ruas. Né? Aí vem a campanha, vem essas coisas todas aí. E o povo acaba esquecendo e acaba se vendendo, né, para que possa ter o seu quindim, né, o seu pedacinho. A corrupção, por mais que a gente aponte os nossos políticos, mas ela começa por nós mesmos, dentro de nós mesmos. A gente é muito fácil, a gente é corruptível ao extremo. Basta uma situação adversa que está acontecendo com algum conhecido nosso, algum familiar ou alguém próximo da gente, a gente tem um pensamento. Quando essa mesma circunstância acontece na nossa vida, na nossa família, aí nós queremos que o povo entenda. Então, o julgamento ele é muito nocivo, sabe? A gente acaba cometendo esse grande pecado. Que pecado também é, lá no finalzinho do capítulo 3, um dos temas sobre esse capítulo. Nós nem vamos conseguir chegar lá, não tem nem como. Bom, alguma pergunta com relação à bioética que queira esclarecer? Acho que está bem claro. Muito bem. Pode passar, voltar lá para o slide lá, Beth? E nós vamos já entrar já nas discussões agora.
Isso, pode ir para frente. Bom, vamos lá. Nós vamos fazer assim, ó. Eutanásia. Todos sabem que é eutanásia? Só dá um sim aí para mim. Alguém não sabe o que é eutanásia? Eutanásia, né? Acho que vale, assim, uma explicação, né? Pode ir. Tá, mas então tá. Então vamos lá. Ah, sei sim. Beleza. A Fabiana sabe sim. Então, só para dar um entendimento, eutanásia é quando a pessoa está no seu leito de morte, está enferma, né? Está no hospital, e ela pede para desligar os aparelhos, ou pede para tomar uma injeção letal, enfim, qualquer coisa nesse sentido que ela tire a própria vida, com a base ética e moral, dizendo que ela é detentora da sua própria vida e, por causa disso, ela pode, por ser dona de si, ela pode tirar a vida. Então, veja bem, a igreja ela diz o seguinte: a igreja sempre condenou a eutanásia e o suicídio assistido. Sempre. Sempre, 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 sempre. Tá? Se vocês pegarem o catecismo, os parágrafos 2196 a 2557, olha quantos tem ali. 600 itens, praticamente, parágrafos, falando sobre a eutanásia, que, na verdade, não fala claramente sobre a eutanásia, mas fala sobre a vida. Então, eu destaquei esse artigo 2277. Deixa eu acompanhar aqui na minha... Agora estou usando o livrinho. Vamos lá. Por isso que o computador é mais fácil. Ó. 2279, perdão. 2279. 2279. Aqui. Então, vamos lá. Mesmo que a morte seja considerada iminente, o médico chegou e disse o seguinte: olha, não tem mais o que fazer. O João, a Maria, o Pedro, ele não tem mais como sobreviver. Não existe remédio que vai fazer ele curar ele. O máximo que nós vamos fazer aqui é dar um analgésico para ele, para não ter tanta dor. Mas ele não respira mais, ele é tudo por aparelho, tá? Os cuidados habitualmente devidos a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. Se enquanto aquela pessoa não está respirando para o aparelho, mas está viva, tem sinal de vida, então é digno e de direito que aquela pessoa continue recebendo a medicação necessária. Porque a eutanásia começa por aí. Não querem de uma forma efetiva? Vão tirando devagarinho os remédios. Tira isso aqui, tira aquilo lá, aquilo lá. Isso vai fazendo que a morte parcial, né? E bem devagar daquela pessoa. É um método de eutanásia. Não tão revelado pelos médicos, mas isso existe sim, e eles fazem. Então, por isso que é bom, por isso que se fala tanto de ética médica, né? Isso é ético o médico fazer, saber que aquela pessoa está sofrendo sem poder reagir, né? Porque tira o remédio, aquela pessoa vai estar sentindo dor, você não sabe o consciente daquela pessoa. E eu tenho até testemunho vivo disso, na época que eu trabalhei no hospital, eu olhei muito nas UTIs, cada vez que chegava um paciente na UTI que estava em coma, né, ou coma induzido, eu pegava e me apresentava para ele. Olha, aqui é o Diácono César, eu vim aqui rezar por você, se mantenha firme, tal. E várias vezes, quando eu retornava no quarto, aquela pessoa, ela tinha saído do coma, eu ia me apresentar: olha, eu sou o Diácono César. Não, eu sei quem você é. Você vem todos os dias aqui rezar. Olha só. Então, quer dizer que se mantém consciência, sim. Tá? Claro, teve casos que não, mas a grande maioria isso aconteceu. O uso dos analgésicos para aliviar os sofrimentos do moribundo, mesmo correndo o seu risco de abreviar os seus dias, pode ser moralmente conforme com a dignidade humana, se a morte não for querida, nem como fim, nem como meio, mas somente prevista e tolerada como inevitável. Os cuidados paliativos constituem uma forma excepcional da caridade desinteressada. A esse título, deve ser encorajados. Veja bem, vou falar uma coisa aqui, chata de falar, mas é para a gente entender bem. Você tem seu pai ou sua mãe na cama. Você cuida do seu pai. Então, eu vou falar mais claro
para que a gente possa ter uma imagem disso, tá? Então, vamos pegar o exemplo do pai. Seu pai está na cama, ele não vai no banheiro, ele se nega a usar fralda geriátrica e ele acaba de comer, vai lá e se suja inteiro. Você tem que ir lá com todo amor, com paninho, enfim, com material de limpeza, limpar, trocar, até passar talquinho. Faz com todo carinho. Essa foi a primeira vez que você fez. E você vai comentar com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu tio. Ai, tadinho do pai, ele fez cocô e não conseguiu segurar. Depois da 100ª vez, você vai conversar com o seu irmão, com o seu tio, com o seu pai, com o seu avô, enfim, com o seu amigo, seu parente, dizendo: eu não suporto mais aquele velho cagão. Cadê o amor? Isso é ética e isso é moral. A dignidade da pessoa humana, da pessoa humana, perpassa o nosso tempo mortal, cronológico e biológico. Ah, Diaco, mas é insuportável. É. Ninguém está dizendo que não é. É difícil e muito. Por isso que muitos pegam e colocam os seus parentes nos hospitais, em asilos. E quando existe a pequena e remota possibilidade de se livrar daquele estorvo, entre aspas, livrar daquele problema, vamos fazer eutanásia, está liberado. Entenderam por que a igreja é contra? Por falta da dignidade, falta de amor. Conheço pessoas que cuidaram dos seus pais até o último suspiro. Eu conheço pessoas que tiveram seus pais, pai, mãe, filhos e filhas, falecidos em seus braços. Não conseguiram derramar uma lágrima, porque sentiram sim o alívio do sofrimento. E tiveram a certeza que seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu parente, está na graça de Deus e que eles também são agraciados. Então, esse é um dos pontos que a igreja comenta sobre a eutanásia, que não existe nenhuma possibilidade, nenhuma, de que se possa praticar a eutanásia, tá? Pode passar o próximo slide. Deixa eu ver como é que está aqui o tempo. Meu Deus, já foi. Toda a vida humana é sagrada e inviolável. Toda, família. E aqui daqui a pouco nós vamos falar com mais detalhes. Existe uma frente científica que diz que, na hora da concepção do espermatozoide, com o óvulo que forma o zigoto, lá o primeiro ser vivo, ali já está constituído com ser vivo. Toda a carga genética já está lá, tá? Essa frente científica diz isso. Uma outra frente científica diz que não. Só apertar F5, isso. Tá? Diz que não, que a vida ela só vai ser gerada e constituída como vida humana a partir do 6º mês. Tá? Só um F5 vai para o próximo slide lá para mim, por favor. Isso. Aí. Quaisquer que sejam motivos, os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida da pessoa deficiente, doente ou moribundas. É moralmente inaceitável. Moralmente vem aqui da bioética. A bioética não aceita isso de jeito nenhum, nem a moral cristã, né? Tá? Pode passar para o próximo. Então, aí eu já estava falando do aborto, que já entra naquele questão da vida. Muito bem, agora nós vamos entrar num tema bem polêmico. Desculpa, antes de entrar no aborto, alguém quer alguma pergunta sobre a eutanásia? Ok, posso continuar então, né? Eu tenho, César, eu tenho. Vai lá. Mas só que eu acho que eu não entendi direito. Então, não tem, em nenhum momento é aceito pela igreja nenhum tipo de eutanásia, no caso? Nenhum tipo. Seja ela assistida, seja ela por intervenção judicial, seja ela por qualquer coisa. Quem comete eutanásia e quem participa como participante de eutanásia, eles estão em pecado mortal. Certo. Obrigada. Tá? Beleza. Bom, aí agora nós vemos aqui o aborto. E olha só que interessante que o ponto A41 diz assim, ó, colaboração com o aborto. Como assim colaboração com o aborto? Bom, meninas do meu braço, para as meninas aqui, né? Porque os meninos não estão morrendo, não estão período. Vou dizer uma coisa para vocês. Me perdoe se eu for direto,
Me perdoem se vocês não concordarem, mas o que o Diago está falando aqui diz a igreja e que diz a ciência nesse ponto. Tá? Toda mulher que toma anticoncepcional, que tomou anticoncepcional, ela fez aborto todos os meses. Cada mês que não descia, que não ficava fecundo, né, pela graça da fecundação, ou que estava fecundo, ela abortou. Porque o anticoncepcional, ele é abortivo. Por isso, de colaboração com o aborto. O aborto não é só aquela mãe que vai lá e toma a decisão de tirar a vida do seu filho. Nós, quando usamos os meios contraceptivos em sua totalidade, quase totalidade, não todos, mas quase todos, eles provocam o aborto. No caso da pílula, se você pegar a caixinha de anticoncepcional, pegar a bula e lá encontra as indicações, vocês vão ler o que eu estou falando. Ela pode gerar câncer, ela pode gerar trombose, ela pode gerar aborto, entendeu? Involuntário, que na verdade não é involuntário. Por quê? Porque o anticoncepcional, ele mexe com dois hormônios. Vamos falar assim, de modo mais simples, hormônio bom e hormônio ruim. O hormônio que faz descer e o hormônio que faz fecundar, né, ovular. Então, ele inverte os papéis desse hormônio e quando há concepção, ele vai lá e elimina o óvulo. Tá? Então, é aborto. E aquilo que foi falado, na hora da concepção já tem vida. Então, a cooperação formal para um aborto constitui uma falta grave. A igreja sanciona com uma pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, incorre de excomunhão latidicentine, pelo próprio fato de cometer o delito, e nas condições previstas pelo Código de Direito Canônico. Com isso, a Igreja não quer restringir o campo da misericórdia, manifesta, assim, a gravidade do crime cometido e prejuízo irreparável causado ao inocente morto e a seus pais e a toda a sociedade. Ah, tudo bem. E agora? Agora eu descobri que eu tomei anticoncepcional a minha vida inteira, eu devo ter abortado um monte e estou no inferno. Não, não é isso que a igreja está dizendo. Você tem que ter ciência disso, é o que está dizendo aqui. Tá? Você tem que ter a coparticipação. Eu sei que causa mal, eu entendo que causa mal e quero causar o mal. Aí sim é pecado mortal. Não, mas eu não quero, eu não sabia disso. Então, é pecado que a gente pode conversar com o sacerdote e explicar, né? Olha, tomei anticoncepcional a vida inteira, não sabia que ele era abortivo, não sei se eu abortei ou não abortei nesse período, porque não sei se eu fiquei ou não grávida, justamente por causa do comprimido, mas a minha consciência pesa e eu quero limpar minha consciência. Pronto, Deus está resolvido, você está no céu, graças a Deus. Entendeu? Só que isso é uma situação que o pessoal leva só a questão do aborto, principalmente aquela questão de estupro. Né? A menina é lá estuprada, agora vai ter um filho do criminoso, ela tem que abortar mesmo, como é que ela vai educar um... Entendeu? Eles só vão nesse campo, só na desculpa da sociedade, mas não vão no fato, naquilo que é de mais importante, que é a vida. Podem passar para mim, próximo aí. Beth. Não, acho que é o próximo, dá uma olhadinha, deixa eu ser o próximo. Isso. A cultura de vida do aborto, tá? O parágrafo 2270, ele diz assim, cadê o 270? Ah, tá aqui. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta. Vamos ler de novo, ó. Só esse pedacinho ali, ó. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta. Tá, mas a partir de quando? A partir da concepção. O aborto é a mesma coisa que eu disse para você fazer assim, ó. Claro, vamos chamar de assassinato e o aborto não deixa de ser assassinato. Pega o seu filho de 3, 4 anos, porque você perdeu o emprego, não tem condições de sustentar, e vai lá matar ele agora. Uma boca menos para comer, médico comendo, não precisa pagar nada. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem... O sentido do aborto
de tirar a vida, a ruptura da vida, né, de ser Deus, ser condenador e julgador, é a mesma que está dentro do útero da mulher. Não é diferente daquele que está fora. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ser reconhecido os seus direitos de pessoa. Se você tentar matar o seu filho em 3, 4 anos, meu Deus, a sociedade vai cair em peso em cima de você e vai querer te linchar. Mas e por que não acontece o mesmo quando a criança está lá dentro? Está escondido, né? Aí que está escondido a gente não... Né? Até, só de curiosidade, a pílula, quando foi inventada, ela não foi inventada para mulheres, ela foi inventada para os homens. Mas um dos efeitos colaterais, ela que inchava os testículos. Aí, como aquilo é externo e desconfortável, não. Então dá para a mulher, porque para a mulher não aparece nada, esse é problema. Né? Aí vem o machismo da sociedade, né? Que vem, é só tipo de curiosidade. Mas vamos lá. Entre os quais os direitos invioláveis de todo ser inocente à vida. Principalmente aqueles que não têm condições de dizer, não, ei, não me mata, não me prejudica. Tá? E aí diz, em Jeremias 15, né? Desculpa, Jeremias 1,5, diz assim, antes mesmo de te formares no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Meus ossos não te foram escolhidos quando eu era feito, em segredo, tecido na terra mais profunda. Aí é o salmo que canta o ser vivo. Tá? Vamos lá, perguntas sobre o aborto? Então vamos lá. 2061, desde o século I, Concílio de Jerusalém, com Pedro, Paulo, Tiago, João, todos os apóstolos lá. A igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Desde no meio dos apóstolos, a igreja já vem dizendo isso. Este ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto, quer dizer, querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral. Claro, a menina está grávida e sofreu um acidente, foi violada, enfim, teve algum trauma e ocorreu o aborto espontâneo. Aí não é crime nenhum. Mas não, eu vou lá tirar a vida, eu vou tirar a vida do meu filho, eu vou fazer o aborto porque eu não tenho condições de criar, porque eu fui estuprada, porque o meu pai não aceita, porque eu sou branca e o meu namorado é negro, vai nascer uma criança negrinha e ele não vai aceitar, enfim, porque vai deformar o meu corpo, não importa, não existe motivo, tá? Todo ele é uma falta grave contrária à lei moral. E ali diz, né? Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens o nobre encargo de preservar a vida, para ser exercido de maneira condigna ao homem. Por isso, a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. O aborto e o infanticídio são crimes nefandos. Tá, Diaco? Vamos lá para a bioética. Como é que funciona isso? A menina estuprada, e agora? Tem que criar a criança? Tem que criar a criança. Simples assim. Onde é que está a culpa da criança? Mas eu, quando olhar para aquela criança, eu vou ver o estuprador e tal. Se você manter a tua mente nessa linha de raciocínio, com certeza. Isso é igual aquelas mulheres que estão casadas, que não têm filhos, que estão com problemas em relacionamento na vida conjugal e resolvem engravidar para segurar o casamento. É a mesma justificativa. É o mesmo sentido. Só que de forma diferente. Mas é a mesma situação, a falta de amor, a falta de caridade. É triste? É triste. É doído? É doído. Quer dizer então que a gente tem que perdoar o estuprador? Tem que perdoar o estuprador. Veja bem, perdoar não quer dizer que ele não tem que ser condenado e pagar pelo seu erro. É outra coisa. Certo? Perdoar para que Deus tenha misericórdia e perdoe ele e possa chegar aos céus, né? Também tem que aprender a perdoar. Tá? Agora, gostar dele, né, ser amigo dele? Claro que não. Deus não pede isso. O amar vai longe disso. O amar é ter sentimento de misericórdia e compaixão para que ele também possa ser salvo. Segundo a misericórdia e compaixão de Deus. Tá? Deus, Senhor da vida, confiou aos homens
o nobre encargo, de preservar a vida. Tá bom? Pode passar o próximo. Isso. Aqui está explicando o 2017, a questão do pré-natal, né? Que é para ver se em quanto tempo está de gestação, que tem uma gestação segura para fazer o aborto, que não tem nada disso. A vida é vida, não importa. Da concepção até o nascimento, até a sua morte, é vida, não faz diferença. Alguém tem alguma pergunta? Porque pelo horário aqui, que eu já estou 20 para as 9, já tem mais 4 pontos ainda para falar. Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa? Ou fazer uma pergunta? Ô, Beth, esse pessoal tá aí, tem certeza? Será que eles só não entraram e fugiram? Tem 23 pessoas aí online. Talvez não tenham dúvida mesmo. Será? Eu não sou tão bom professor assim, gente. Eu vou tô com medo aproveitar de para fazer pergunta. uma pergunta, então. Posso Vai fazer? lá, isso. Pode. Eu fiquei em dúvida e acabou passando a vez e eu não perguntei. Então vai. Sobre a eutanásia. Tá. Se a pessoa... porque a eutanásia é a pessoa mesmo que quer tirar sua própria vida, certo? A partir do momento que a gente não faz o que ele quer, o que a pessoa quer, a gente não está interferindo no livre-arbítrio dele? Livre-arbítrio dele com quem? Com você ou com Deus? Não, dele com a vida dele, com a vida dele. O livre-arbítrio é dele com Deus. Não ele com você. Não o meu com ele, no caso, né? Ou o seu com ele, exato. Não o seu com ele. Ah, entendi. Você tem o direito de dizer não. Vamos lá. Quem está falando? Fabiana. A Fabiana. Então tá. Fabiana, me dá R$1.000. Não. Entendi agora. Simples assim. Entendeu? Agora, eu vou dizer em testamento que a Fabiana vai me dar R$1.000. Entendeu? Sim. Agora entendi. É exatamente isso. Tá? O livre-arbítrio é a pessoa com Deus. A gente não tem domínio sobre o ser, sobre a pessoa. Nem o esposo com a esposa. Quando a gente diz assim, é minha esposa, é meu esposo, no entendimento de posse, está errado. Não é. A esposa não é escrava do marido, o marido não é escravo da esposa. O homem não é dono da esposa, nem a mulher é dono do marido. Eles são uma só carne. Então, o livre-arbítrio é da pessoa com Deus. Tá? Sim, entendi. Foi até bom. Fechou? Isso. Fechou. Foi até bom, bem interessante pelo seguinte, a gente está tirando a nossa própria ajuda, no caso, né? Se a gente chegar e dizer para a pessoa assim, é o livre-arbítrio dela, ela que quer fazer, é como se a gente estivesse tirando o corpo fora, em vez de dar a mão e ajudar, né? Exatamente. Fechou. Quando fala assim, mas o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Sim, mas quem te deu esse corpo? Aí, claro, veja bem, nós estamos num ambiente cristão, um ambiente católico, a pessoa é batizada, a pessoa é crismada, viveu na igreja, seguiu os preceitos. Aí nós estamos nesse discurso. Agora, se é um ateu, para que a pergunta? Ele não acredita em Deus. Verdade. Entendeu? Beleza? Então vamos lá. E mais alguma pergunta, gente? Ô, Diácono, boa noite. Oi, boa noite. Quem é? Sobre é a Sônia aqui do Bom Jesus. Oi, Sônia. Como tu estás preta? Tudo bem? Estás preta? É? Não, vai. A minha câmera está escura. Deixa eu ver. Agora ficou branquinha. Aumentei, agora ficou branquinha. Vai. É a luz, é a luz. Diga, senhor. Então, ali que o senhor falou do anticoncepcional, né? Mas a pílula do dia seguinte, que muito é usado, também é abortivo, né? Sim, 90% dos contraceptivos. O que não é abortivo é a camisinha, porque a camisinha impede que o espermatozoide vá para o útero. E isso é o que dizem, porque ela não é 100%, né? Ela é 98,7% de eficácia. Então, não é 100%. 100% é só o método bíblico, né? Só o método natural.
Então, os outros métodos, DIU, pílula do dia seguinte, anticoncepcional, aquelas injeções hormonais, tudo isso é abortivo. Tudo isso aborta. Tá? Mas, veja bem, isso acontece por falta de conhecimento. Por falta da igreja se manifestar também. Agora, de uns anos para cá, né, com essa questão de luta pela vida, que a igreja vem se manifestando de um pouco mais, com mais clareza assim, com o povo, né? Mas isso já é desde, como eu li ali, desde o primeiro século da igreja já se fala isso, né? Já se cuida isso, tá? Naquela época eles usavam fezes, a mulher introduzia depois do ato sexual fezes de crocodilo, mel não sei do que, cera não sei da onde, para que não ficasse grávida. Tá? Então a igreja condena desde aquela época isso. Os métodos, os meios são diferentes, mas o objetivo era o mesmo. Tá? Até quando eu fiz a formação de casamento, ela também falou, né? Quando a gente faz a formação, eles falam muito sobre isso também. Isso. Tem um encontro todinho sobre isso, né? Beleza. Então tá bom. Esclareceu? Obrigada. Não, tá ótimo. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos ir para o próximo? Que esse aqui a gente tem que tomar cuidado. Bom, gente, que horas são? Deixa eu ver aqui. São 10 para 9. Então, eu não vou ler aqui, eu só vou resumir, vocês leem depois. A Beth disponibiliza para vocês isso aí, tá? Transplante de órgãos. Resumidamente, é permitido fazer a partir de 2 situações. Primeiro, tá? Quando ele tem uma ordem, uma integridade anatômica. E outra, quando ele tem uma integridade funcional. Por exemplo, nós temos 2 rins. É a forma anatômica. A forma funcional. Se eu tirar um rim, a outra pessoa consegue viver bem com um rim só? Vai mudar alguma coisa no desempenho da sua vida, na sua vitalidade? Não, não vai. Então, pode-se fazer transplante. Mas temos 2 olhos, que é anatomia integral. Anatômica, perdão. Tá? Só que se eu tirar um olho, eu perco a minha função, a minha integridade funcional. O outro olho que eu tenho, ele não vai substituir aquele que falta. Um rim que eu tiro, ele substitui o outro. Ele toma o espaço do outro. Tá? E até é interessante que a Kéia, você sabe, minha esposa, ela tirou o rim logo depois que nós casamos, tá? E isso foi em 93, 94, por aí, tá? Que ela tirou o rim e a gente não teve filho, nós fomos ter filho em 99, entendeu? Para vocês terem uma ideia. E ela tinha um rim só. Tá? Então, ela tem uma vida normal até hoje, claro, normal dentro dos cuidados necessários que qualquer pessoa que passa por qualquer cirurgia tem que ter, né? Tomar água, né? Se cuidar, não pegar peso, mas tudo normal. Mas isso não muda a funcionalidade do organismo. Tá? Então, quando o transplante ele não agride a funcionalidade, pode fazer. Tá? É igual o fígado. O fígado eu posso tirar um pedaço do meu fígado e transplantar em outra pessoa, tá? Se possível, né? Por quê? Porque o fígado ele se reconstitui, né? Ele se cria de novo. Tá? O cérebro não tem como fazer isso. O cérebro está mexendo com a minha dignidade, a minha pessoa, o meu ser, tudo aquilo que tem da minha razão está no meu cérebro, nas lembranças, tudo aqui guardado. Tá? Então, não tem como compartilhar isso com uma outra pessoa. Tá? Então, isso também não é permitido. Então, há casos que transplantes são permitidos e há casos que não são. Cada caso é um caso. Se acontecer alguma coisa, tiver algum catequizando, ou até mesmo na família de vocês que necessitem disso, então, né? Por exemplo, eu sou diabético, transplante de pâncreas. No Brasil ainda não é permitido, nos Estados Unidos já fazem, mas não se tem estudos onde isso também é válido. E a pergunta é, esse pâncreas vem de onde? Vem do indivíduo que já faleceu? É de pessoa viva? Quais são, se for de uma pessoa viva, se ela não tiver metade desse pâncreas, ou sei lá como funciona, vai poder viver, não vai? Entendeu? Então, são situações que têm que ser pesquisadas antes de tomar decisão, tá? Pode passar para frente, Beth, por favor? Sim, também a medula óssea, a doação de sangue, né? São coisas que se renovam no nosso corpo que a gente pode ajudar a salvar vidas, né?
Com certeza, com certeza. Bem lembrado, Beth. A medula é uma doação que, se a gente pudesse compartilhar e participar do banco de medula, né? Muitas pessoas a gente poderia salvar, tá? Eu só queria compartilhar com vocês o discurso do Papa João Paulo II, em 2000, sobre o aborto, que está na Evangelium Vitae, número 86. Diz assim: merece particular apreço a doação de órgãos feitas, segundo de formas eticamente aceitáveis, para oferecer uma possibilidade de saúde e até de vida a doentes, por vezes sem esperança. Então, não é porque tem situações que não se pode transplantar que agora eu não vou ser mais doador. Não. Ah, você morreu, meu filho? As minhoquinhas vão comer? Então, não deixa comer teus olhos, não deixa comer teu rim, teu ouvido, sei lá se faz transplante. Transplante de orelha não faz, não, né? Acho que não. Né? Transplantar a orelha não é uma coisa muito legal. Mas, enfim, coração, o que for, né? Você pode doar, sim, sem problema nenhum. Não é pecado e até graça, né? Deus vai ver isso com bons olhos, tá? Vamos para o próximo lá, Beto, que eu estou correndo aqui, Beto. Socorro, 10 para as 8. Vamos lá. Agora é um tema bacana que está bem comum aí no nosso dia a dia, que é os suicídios, né? Jovens se suicidando aí. Eu lembro, deixa eu ver, eu estou com 50, isso foi lá para os anos 83, eu tinha 13 anos. Nossa, se foi 80, dá 30, então são 32 anos, não. 28 anos, não, 30 anos atrás, mais ou menos. Não, 30 tinha 20, é mais. 38 anos. Meu Deus, estou velhinho. Tá? Há mais ou menos uns 38 anos atrás, num trabalho de geografia do professor Osmar Novaes, no Colégio São José. Lembro muito bem, nossa turma falou sobre a Escandinávia. Aí foi mandada uma carta para a embaixada, e a embaixada da Escandinávia, da Suécia, mandou uma caixa com um monte de material. Bom, e lá explicava que todo mundo tinha tudo, a saúde era uma das melhores do mundo, as escolas eram as melhores do mundo, as empresas que iam atrás dos funcionários, quando os funcionários saíam das faculdades, porque eles pegavam os melhores funcionários para eles, enfim, estilo de vida altíssimo, paraíso fiscal, tudo de bom, tudo certo. Eis que uma coisa chamou a atenção. Era o país, na época, com o maior índice de suicídio entre jovens de 17 a 23 anos. Um país que se tinha tudo. Não precisava nem estudar. Aliás, não precisava nem trabalhar. O trabalho vinha atrás de você. E você estipulava o jeito que ia fazer. Hoje, a sociedade ela vive algo parecido. O que é o suicídio? Tá? O suicídio é a ausência... o que me leva ao suicídio é aquilo que me dá ausência de algo. Um vazio interior. Então, o 2064 vai dizer assim: o amor para consigo mesmo permanece um princípio fundamental de moralidade e, portanto, legítimo fazer respeitar o seu próprio direito à vida. Quem defende a sua vida não é o réu de homicídio, mesmo que se veja constrangido a desferir sobre o agressor um golpe mortal. Para que nos defendermos, usamos de uma violência maior do que é necessária, isso será ilícito. Mas se reprimirmos a violência com a moderação, isto é, será lícito. E não é necessário a salvação, que se deixe de praticar tal ato de defesa moderada para evitar a morte do outro, porque se está mais obrigado a velar pela própria vida do que pela lei. Assim, resumidamente, eu peguei esses pontos que aqui diz o seguinte: aquela pessoa, nós temos o dever, tá, de auxiliar a pessoa para tirar esses pensamentos de morte da cabeça. E isso está preso ao quê? A falta de amor, a falta de carinho, a falta de contato, a falta de atenção, sabe? Pode perceber, os jovens de hoje em dia, a grande maioria, né? Eles estão cada um preso no seu celular, no seu canto. Às vezes tem uma pizzaria, tem 5, 6 jovens ali conversando, estão os 5, 6 jovens com o celular na mão, sabe? E às vezes falando com a mesma pessoa que está ali, às vezes focando com a pessoa do lado. Olha, tu viu o cabelo da fulana que está na tua frente? Né? Ele manda uma pessoa do lado ali, sabe? Então, tem coisas assim que não fazem sentido, né? Então, essa ausência de amor, essa ausência de Deus é que leva ao suicídio. Então, os jovens estão se suicidando por quê? Porque eles estão com um vazio existencial. Eles não têm moral.
eles não cresceram com uma moral dizendo do que é certo e do que é errado, né? E aqui volta a dizer a partir de um ponto religioso católico, cristão católico, né? Eu não posso cobrar disso daquele que não acredita em Deus. Aí não tem que falar de moral, vai falar de ética. Mas enquanto falamos em moral cristã, nós estamos dando aquilo que é moral. É moral roubar? Não, não é moral roubar. É moral matar? Não, não é moral matar, mesmo que seja assim mesmo. Entendeu? Não é moral, né? Deus não quer um sacrifício do ser humano. Ele não quer mais os holocaustos, né? Ele quer o amor, a doação de cada um. Tá bom? Vai para o próximo lá, Beth. Aqui fala um pouquinho mais, né, do suicídio, depois vocês podem acompanhar. Pode ir para o próximo. É que suicídio é grande. Eu ia entrar em cada ponto. Pode ir. Vê se tem mais alguma coisa aí. Eu não lembro se esse é o último. Pode ir, vai. Ah, acabou. Pode ir. Ah, não, tem aqui, ó. Tem esse aí. Esse é bacana. Fertilização, tá? Inseminação artificial. Existe alguma forma de ser permitido pela igreja? Existe, tá? Na verdade, existem 2 tipos de inseminação, intra e extra, né? Dentro e fora. Quando é utilizado o óvulo feminino, espermatozoide masculino, entra dentro, né? Ou seja, pega-se o espermatozoide do esposo, com sacramento matrimônio, casado, hein? Tá? Introduz para fecundar o óvulo da mulher, da esposa, casado, tá? Aí é permitido a fecundação. Fora isso, nenhuma outra é permitida, tá? É só um pouquinho. O que foi que é? Não, a Kelly me chamou a atenção aqui no negocinho. Então tá. Diaconisa é assim, puxou a orelha da gente, tá? Vamos lá. Então existem técnicas, né, que provocam uma dissociação do parentesco pela intervenção de uma pessoa estranha ao casal. Ou seja, vamos lá pegar uma situação. Eu vou pegar o esperma num banco de esperma para fecundar a minha esposa. Não pode. Ah, mas é o espermatozoide. Mas não é o marido dela. Entendeu? Só é permitido se tiver o sacramento do matrimônio, o esperma dele com o óvulo dela. Ah, mas ele é infértil. Bom, aí já não tem como ter. Aí é só graça? Aí é só Deus? Aí é só milagre? Tá? Nós tivemos aqui na paróquia um casal de ministros. Aliás, só ele que era ministro, né? Ela não era. Então, o Emílio, não sei se vocês lembram, tá? Eles tiveram 2 filhos de um casal, os 2 estéreis. Os 2 são estéreis. Provado pela ciência. Os 2 têm documento provando pela ciência. Está aqui, ó, eu sou estéril. Quando é que eles vão ter filho? Nunca. Tiveram 2. Entendeu? Isso é graça de Deus, tá? Então, ele diz ali, ó, doação de esperma ou de outro óvulo emprestado útil. Não pode. São gravemente desonestas. Essas técnicas de inseminação e fecundação artificial heterólogas, né, que são essas, lesam o direito da criança de nascer de um pai e de uma mãe conhecidos dela e ligados entre si pelo casamento. Lembra quando eu falei que quando o espermatozoide fecunda o óvulo, gera o zigoto, e ali já tem todo o DNA? Ele já traz toda a carga genética daquele pai e daquela mãe. Então, se eu pego de um outro pai, ou de uma outra mãe, eu estou trazendo a carga genética daquele pai e daquela mãe, e não desse casal. Então, por isso que não pode, tá? Elas traem o direito exclusivo de se tornar pai e mãe somente por um meio ou outro. Tá? Aqui ninguém está discutindo a questão de pai, aquele que cria, aquela coisa toda, tá? Isso nós vamos dar uma olhadinha um pouquinho para frente ali, tá bom? Pode ir para frente, que eu quero ver se tem mais uma coisa aqui. Isso. Aí se... Não, pode voltar. Aí. A fertilização praticada entre casal, estas técnicas, inseminação e fecundação artificiais homólogas, tá? São talvez menos claras ao juízo imediato, mas continuam moralmente inaceitáveis. Desassociam o ato sexual do ato procriador, porque assim, ó, o sexo para a igreja ele tem que ser procriativo e unitivo. Ele tem que ser para a criação, mas também tem que ser para o prazer.
os que são solteiros, quando forem casar e fizerem encontro de noivos, vão escutar essa palestra explicando isso. Para os casados, você já sabe o que eu estou falando, né? O ato conjugal, ele não é só para procriação. Ele também envolve o amor conjugal, né? O diálogo, enfim. Aí eu vou dar palestra de noivos aqui, que não é o momento, tá? Então, nós temos essa situação. O ato fundante da existência de filhos já não é um ato pelo qual duas pessoas se doam uma à outra, mas um ato que remete à vida e vitalidade do embrião para o poder dos médicos. E aqui você aquela situação, naquele negócio de vai congelar esperma, vai congelar o óvulo para depois fecundar, aí faz inseminação artificial, congela oh meu Deus, esqueci agora, os bebezinhos lá, como é que é o nome? Espermatozoide. Não, que já estão fecundos, O óvulo já fecundo, como é que é o nome? O zigoto feto? Lá, né? É quase feto. O feto é um pouquinho maior já. Tá? Mas tudo bem. O zigoto. Aí, o zigoto. O zigoto é o primeiro, né? Mas às vezes está um pouquinho maior. Mas que seja o zigoto que já fale. E é o óvulo fecundado. Vamos colocar assim. Fica lá congelado para depois tirar. Porque agora não é o momento, porque isso, porque aquilo, tal. Tá bom? Tá? Então, isso também não é permitido, tá? Vamos para o próximo tema, acho que dá para a gente falar mais um pouquinho, tá? Que agora é a questão... Oi? Alguma pergunta? Não, então vamos lá. Então, aqui nós temos 2 pontos. É a separação dos cônjuges. Passa um slide para mim, Beth. E divórcio, tá? Pode voltar, tá? Separação e divórcio, tá? Separação. Então, assim, ó, eu vou resumir porque já deu horário. Então, assim, ó, tudo parte de um único princípio: quebra de vínculo, tá? Quando há uma quebra de vínculo, isso ocorre a separação. Então, diz o seguinte: a separação dos esposos com a manutenção do vínculo matrimonial pode ser legítima em certos casos previstos pelo direito canônico. Vou falar em outra forma. Dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, através do seu Papa, Santo Padre, é permitido, sim, um tipo de divórcio dentro da igreja. Tá? Acontece muito, muito raro. Mas acontece, é permitido, tá? Qual que é, diácono? Não vou falar para ninguém pedir para o Papa, tá bom? Para ninguém vai que essas mulheres dizem que têm direito aí e vão... Tá? Mas isso é um tema para estudar isso aí, tá? Depois a gente estuda isso com mais profundidade, que é muito assunto, tá? Mas existe. Código de Direito Canônico. Código de Direito Canônico, seu QN 1151, 1155, tá? E o Catecismo da Igreja Católica, 2383, fala isso. Muito bem. Bom, o divórcio entre casais na igreja, ele não acontece, ele não existe, tá? Embora se tenha uma única situação, mas a gente pode falar isso em outro momento. O que acontece é a quebra de vínculo, ou seja, da nulidade ao sacramento. Naquele ato do matrimônio, algo aconteceu que houve quebra de vínculo. Quais são os motivos? São 12 motivos que a igreja aponta, né? Que pode acontecer que não tenha vínculo, haja quebra. E quebra de... Mas o que são esses vínculos? Aquelas 3 perguntinhas que é feito para o casal no matrimônio. É de livre e espontânea vontade? Promete ser fiel até que a morte separe? Promete receber os filhos que Deus enviar? Essas 3 perguntas. Se houver quebra de vínculo dessas 3 perguntas, quebrar essas 3 promessas, ou uma dessas 3, dependendo do cânon, dependendo da situação, o casamento, o matrimônio é nulo, tá? Aqui, pode ver que pode rodar ali, Beto, para mostrar para o pessoal que tem bastante conteúdo, tá? Tem bastante mesmo. Eu nem coloquei do direito canônico, porque se eu fosse colocar tudo que tem sobre o vínculo, aí a gente ia ficar mais um ano falando só disso, tá? Tanto é que eu fiz 1 ano de curso, né, sobre a nulidade matrimonial, sobre o Código de Direito Canônico, sobre a nulidade de matrimônio, tá? Alguma pergunta? Pessoal, eu vou disponibilizar depois esses slides para vocês estudarem e terem as anotações, tá bom?
Isso, aí eu passo também depois aquele resumo lá para eles, tá? Muito bem, meus amores. Que Deus vos abençoe sempre, vos proteja e obrigado aí pela participação, da oportunidade de falar um pouquinho com vocês aí. Tá certo? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Eles querem tudo se livrar de mim, Beth. Não, que isso. É. Não é, Agradecer ao Diácono, né? é que são temas polêmicos, né? Então a gente fica até assim com receio de falar, ser mal interpretado, essas coisas. Não, mas então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para a Beth disponibilizar o meu contato, ou aqueles que não tiverem. Se tiverem dúvidas, me mandam no particular lá que eu tento sanar para vocês. Se eu não souber sanar, eu vou atrás dos universitários. Pode deixar. Legal. Muito obrigada. Tá bom? Nada. Bom, então isso? a gente. A princípio não tem nenhuma dúvida, ficou tudo bem esclarecido. Que bom. Na verdade, como a Josi falou, né? Às vezes a gente tem receio de falar, de perguntar, mas é muito importante essa troca, essa partilha, porque é através dela que a gente vai aprender, né? Porque todos nós, ninguém sabe de tudo, por mais que a gente leia o catecismo e grave tudo, né? É importante a gente ter na prática, né? Uma explicação até de forma mais clara, mais concisa, para que as crianças, os jovens possam entender, e até mesmo nós entendermos, porque nós temos dúvidas. Então, a gente precisa ter isso bem claro, os assuntos bem claros, para poder explicar para quando alguém perguntar para nós. Então, é muito importante essa troca. Se ficaram com vergonha, né, de fazer alguma pergunta, podem enviar a pergunta para mim, eu passo para o diácono, eu passo diretamente o contato do diácono para vocês. É muito importante essa troca, essa partilha, que é através dela que a gente vai aprender. Então tá. Sabe que é legal assim essa formação e tudo que foi colocado, porque são coisas do dia a dia da gente que, se tu prestar atenção, a televisão ela influencia muito a vida da gente. Então, pílula do dia seguinte, anticoncepcional, essas coisas, se a gente for fazer um tema assim, numa reunião com os pais, ou até mesmo com os catequizandos agora da iniciação, eles vão rir da cara da gente, porque eles vão dizer que a gente é louco. Só que são temas atuais, e não é porque a televisão diz que você tem que fazer isso que é certo. Então, se a gente chegar, tipo, trabalhar com eles, falar com eles, eles vão ter muito mais conhecimento sobre como a gente teve agora, né? Que são coisas que tu conhece, mas muitas vezes tu deixa de praticar. Mas são coisas que a igreja, né, ensina o caminho correto pra gente, né? É legal, isso é interessante, foi muito bom. E o tema dessa terceira parte do catecismo é justamente isso, a vida em Cristo, né? Se nós queremos viver uma vida correta, quem sabe almejar o céu, né, na nossa vida eterna, é importante que a gente viva em Cristo. E para viver em Cristo, a gente precisa ter tudo bem claro, né? Precisa entender e compreender para poder viver. Senão a gente não vai conseguir viver, a gente vai cometer alguns erros sem saber a verdade. Então a gente precisa conhecer a verdade e viver essa verdade também, né? E compartilhar esse conhecimento para que outros também possam viver em Cristo. Esse conteúdo da terceira parte é gigantesco. O diácono fez um resumo, mas a gente precisaria trabalhar muito tempo, né, nele, cada item por item, para a gente poder entender mais. Então, aqui foi um insight para vocês, para que, né, vocês possam se motivar a ler, a pesquisar mais no catecismo, na verdade. Queriam falar alguma coisa, diácono? Na verdade, não foi nenhum resumo, porque se você pegar ali o catecismo e olhar o capítulo 3, você vai ver que tem muita coisa que eu nem comentei, né? E não tem tempo, não dá. Ali devia visitar cada capítulo, cada inciso, em particular, uma hora cada assunto daquele ali. Tá? O que a gente fez foi pegar lá daquela primeira pesquisa que foi feita, os catequistas responderam muitos assuntos, muitas dúvidas, e foi eu coletei todas aquelas informações e entreguei para o diácono, né, das maiores dúvidas que vocês tinham.
Então, por isso que foi bem no foco, né, da dúvida que vocês tinham no começo. Então, para finalizar, né, eu peço que... Ô, Beth, Oi? só um pouquinho, queria até uma sugestão também, porque assim, ó, às vezes nos encontros da catequese, nós temos crianças e também adolescentes que o pai ou a mãe cometeram um suicídio, né? E às vezes nos encontros eles perguntam isso para a gente, mas o meu pai e a minha mãe não vão estar com Deus porque cometeram isso? Então também é uma outra, já é outro assunto, né? Então também são outros assuntos que também a gente também pode estar conversando futuramente, porque de que forma que o catequista, né, vai responder, né? Porque pode acontecer, pode, né, perguntar. Então também temos que ter essas respostas também, né? Vou te dar uma sugestão. Quando te perguntarem isso, você diz assim, ó, pelo fato do suicídio, de tirar a vida, isso não impede de estar no céu. Agora, eu não sei se está no céu pela condição de vida que estava. Entendeu? Então, se eles fizeram por merecerem vida antes da doença que levou ao suicídio, porque só se suicida quem está doente. Quem está doente, pessoa depressiva, pessoa sã não se suicida, tá? A pessoa que está com mente sã, equilibrada, não se suicida. Mas se está preocupado, se está em depressão, qualquer coisa assim, acaba, né, levando. E não está em seu juízo perfeito, então acaba cometendo suicídio. Diz a igreja, nos tempos atuais, que esse tipo de morte não é impeditivo para entrar no céu. Tá? Sim, Antigamente se dizia que ia para o inferno, ficava no limbo, e se enterrava com o pé virado para a porta do cemitério, tinha uns troços assim meio mais místicos assim, né? Mas enfim, isso hoje, com a teologia, entre aspas, moderna, ou à luz da nova teologia do livro Evangelho, entende-se que Deus é amor e pela sua bondade e misericórdia ele não vai condenar uma pessoa ao inferno por não estar em suas faculdades mentais favoráveis. Tá? Então, eu acredito que Deus não ia ser tão carrasco assim. Deus é mais bonzinho. Eu acho. Bom? Certo? Bom, para finalizar, eu quero agradecer a presença de cada um que esteve aqui, né? Eu até tirei aqui uma foto para depois enviar para vocês. E quero também agradecer, principalmente, né, ao diácono que esteve conosco, que se disponibilizou, que estudou, fez aí trabalhou nesse resumo, nesse compilado de informações para compartilhar com a gente. E pedir, né, que Deus ele possa recompensá-lo com muitas alegrias para que possa continuar aí na sua missão. Pedir que Santa Teresinha possa ser aí a sua motivação da caminhada, de uma ação missionária, né, dentro do serviço de ser um diácono. Né? Muito obrigada por ter se disponibilizado, que Deus te recompense. E cada um, né, que está aqui também, por estar aqui. Se vocês não tivessem, não teria acontecido também. Confesso que já chega uns 5 minutos antes, não tem ninguém, eu disse, meu Deus, não vai acontecer, não vai dar certo. Mas daí começa a chegar o pessoal e já me alivio, já me acalmo. Só a ansiedade. Então, diácono, se você puder dar uma bênção, encerramento, uma oração final, eu agradeço. Tranquilo. Então, eu que agradeço a oportunidade, né, de poder fazer parte da vida de vocês, que queira ou não queira, eu consegui não. Eu coloquei um pouquinho de mim em vocês e com certeza recebi um pouquinho de cada um de vocês, o nosso crescimento espiritual e intelectual, né? E me coloco à disposição sempre, né, para catequese, que a catequese precisar, dentro das minhas possibilidades, do meu horário, do meu tempo, você sabe que é meio corridinho na paróquia, mas naquilo que for possível, pode contar comigo que eu vou tentar ajudar o máximo possível. Tá? E se eu não souber, é aquilo que eu falei, vou aos universitários, né? Falamos para o padre, se o padre souber, vamos para o bispo, se souber, nós vamos para o núncio, se não souber, nós vamos para o papa e está tudo resolvido, tá bom? Certo, gente? Vamos pedir então a bênção de Deus para nós, para que a gente possa manter-se firme nesse mês de outubro, mês dedicado a missões, né? Dedicado às vocações missionárias, dedicado ao sim a Deus, né? Antes de ser catequista, você deu sim a Deus. Depois do seu sim a Deus, você dá sim a sua vocação de catequista e a sua missão. Ó Pai de bondade, nós te agradecemos e te louvamos pela graça que tu nos deste de participarmos como uma verdadeira família e discutirmos, Senhor Jesus, discursarmos aquilo que é necessário para o nosso crescimento espiritual e intelectual.
Ajudai-nos, Senhor Jesus, a saborear com todo o amor de nosso coração tudo aquilo que foi passado. Que possamos manter a nossa humildade, passar para nossas crianças, jovens e até mesmo os adultos aquilo que a tua igreja, a tua santa e amada igreja, nos propõe para que tenhamos uma vida e vida plena. E possamos juntos um dia ser merecedores do reino dos céus. Pensamos também a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, que nos ajude e nos proteja, nos aconselhe, assim como aconselhou tantas vezes seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pela intercessão carinhosa da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, de Santa Teresinha do Menino Jesus, que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E de paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Valeu. Fique em paz, Tchau. gente. Tá todo mundo na escala. Tá bom?